E aí, meu bem, você está pronto para a conversa que nós vamos ter agora? Sempre pronto. Um assunto muito sério que eu vou ter que lhe fazer aqui algumas perguntas, uma DR. É assunto sério? O que é que a gente vai tirar do orçamento dessa vez? Nada. Tem mais o que tirar. Eu queria que a gente conversasse um pouco hoje, e isso até pode ser inspiração para o nosso público que está aqui assistindo, que nós entramos há um pouco mais de um ano numa jornada, principalmente você que está na linha de frente nessa jornada. Eu estou aqui fazendo a cobertura, te dando retaguarda, dando aqueles empurrões, que foi a decisão que você teve de fazer concurso público, voltar. Você já é concursado, já 10 anos? Vai fazer 10 Vai anos fazer agora. 10 anos. Aí parou, né, de estudar para essas coisas, se envolver com isso. E aí agora decidiu, há um pouco mais de um ano, voltar a estudar para concurso público, algo melhor, né? Como foi essa decisão aí? Como foi esse negócio? Bem, meu bem, como você disse, né, já mais ou menos um ano, 2 meses, venho nessa batalha. Raramente tenho 2 dias que eu não numa sequência de 2 dias sem estudar. Eu acho que você que está comigo observa, uma sequência de mais de 2 dias. Eu acho que não tem 6 horas que você fica sem estudar, não. Acho que só o tempo de dormir mesmo. Estou ali estudando, porque o concurso também o nível de concorrência é altíssimo, né? Então você precisa de uma preparação melhor. E é o seguinte, eu vou só dar uma linha do tempo para que as pessoas entendam, né? Você vai entender, né? Tá no dia a dia, mas quem está ouvindo a gente não vai ter essa linha do tempo. Há uns 2 anos atrás, assim, desde que eu conheci Renata, eu já tinha a ideia de fazer psicologia, né? Eu vim ali me organizando, uma coisa prevista a vida, vai acontecer, não, vou fazer psicologia porque eu gosto de estudar o comportamento humano. E aí, quando eu casei e tudo, eu disse, não, vou fazer psicanálise, porque psicologia tem que ser presencial e para essas questões, e depois eu vejo a questão de psicologia e, assim, sempre aquele desejo muito profundo de estudar o comportamento humano. Gosto de aconselhamento cristão, em vida de igreja, eu sempre gostei dessa área do aconselhamento, eu queria seguir esse rumo. Eu estava tudo isso perfeito no meu coração. E há 2 anos atrás, estava há um ano e meio atrás, mais ou menos, estava fazendo meu devocional e veio aquela palavra muito forte no meu coração, sabe? E eu, faz 10 anos que eu sou concursado, nem mais preocupado assim com essa questão. Eu estava lendo a história no meu devocional de um profeta que desobedeceu ao Senhor e arcou com as consequências da desobediência. E ali, quando eu terminei de ler aquele texto, veio a palavra muito forte no meu coração: estude para concurso e não desobedeça, para não arcar com as consequências. Tipo assim, vai acontecer imprevistos, você vai cansar, vai ter desmotivação, mas essa é a direção. E não pare, vai até o fim. E eu, what? Como assim, Senhor? Que... Minha cabeça não tá preparada para isso, não era a intenção, mas aí eu ouvi a voz do Senhor, né? Comuniquei a minha esposa, né? Que é a pessoa mais importante, que se é um projeto de Deus, Deus também falaria ao coração dela, né? Como confirmou. E aí comecei nessa empreitada e estamos aí, já completando 1 ano e meio, né? 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Certo. E aí essa jornada tem sido de altos e baixos, né? Eu acho que muitos mais baixos do que altos, porque a gente não teve ainda o resultado que esperamos, até porque não foi feita a prova ainda, a primeira prova, né? E aí, como é que tá pra você emocionalmente isso aí? Agora, já como falta mais ou menos 15 dias, né, pra prova, começou aquela coisa assim de, é agora. Não, deixa eu estudar mais um pouco, deixa eu me preparar. Não, é agora, sabe? Aquela ansiedade de quando você vai fazer uma coisa, né? Já começou essa fase. Mas assim, às vezes quando eu tô fazendo questionário e é uma questão que eu não devia ter errado, porque sabe aquela questão que você tem que... Porque assim, as questões super difíceis é a que vai fazer a diferença. E essa você vai tentar acertar. Mas as questões fáceis é a que você não pode errar. De forma alguma, por favor. Porque todo mundo vai acertar. E aí às vezes quando você erra uma questão dessa, que você diz essa daqui é do nível de fácil intermediário, chega, liga aquela alerta, mas aí a gente estudando sabe que vamos fazer o concurso e seja feita a vontade do Senhor, né? Uma coisa que tem me feito, assim, às vezes quando vem a ansiedade muito grande, né? O que me faz descansar sendo a vontade do Senhor, como Ele propôs no meu coração, Ele vai suprir todas as necessidades. Sim. E não é porque uma coisa não
porque foi definida, determinada por Deus. Ele está direcionando para fazer algo. Isso não quer dizer que vai ser fácil, isso não quer dizer que vai ser as mil maravilhas, que está tudo garantido. Não, vai ter lutas, né? Tem sido realmente, tem tido muitas privações nesse caminho, né? Eu queria falar sobre, para você especificamente, como tem sido essas privações que você tem passado. Mas se é uma promessa do Senhor, a gente acredita que isso é para... A gente crê que é uma aprovação, né? A gente crê que em algum momento vai acontecer. Se não for, agora nesse primeiro concurso que você vai fazer, no próximo, no outro. Um amigo comum nosso, em comum nosso, ele falou esses dias para mim, perguntando sobre você. Como é que você estava? Você estava nessa luta, estudando isso aqui. Ele, olha, às vezes é assim mesmo, é muito difícil no começo, pode ser que de repente no primeiro não passe, mas vai chegar uma fase que ele vai passar em todos. Eu sei quem é, eu sei quem é. Vai passar, sim, você vai começar a passar encarreado, amém, glória, né? Mas enfim, então essa jornada fala sobre essas privações, né? Porque assim, para que você se prepare para isso, são muitas horas de estudo e você já tinha uma vida, né, acontecendo. Eu tinha, mas você tem, mas está sendo um pouco sacrificado em algumas áreas, né? Tá. É assim, de todas as coisas, a que mais difícil hoje, e que assim, é até difícil de se falar, porque algumas pessoas vão dizer, não, isso é frescura, ou não, ele poderia conseguir conciliar. Mas assim, é sobre a questão fisiológica mesmo. Eu tenho compulsão alimentar, é uma coisa que não tem cura, é controle, não é? Uma medicação pode ajudar, mas é mudança de hábito, mudança de comportamento, mudança de mente, para você conseguir, né, manter um peso. Então assim, quem está estudando no mínimo 4 horas por dia, né, que acaba cansando a mente, cansando o corpo, cansado, estressado, que tem um trabalho, né, porque eu não posso abrir mão, eu tenho que trabalhar. E queira que assim, por mais que as coisas de casa, a Renata tem que dar conta de tudo, mas eu ainda tenho que ter o suporte mínimo, né? Então assim, a compulsão alimentar, eu já estava conseguindo controlar até que mais ou menos, mas depois que eu cheguei para concurso, é muito difícil. E aí, quando eu disse, mas vale a pena continuar estudando para concurso, porque para resolver esse problema de compulsão alimentar, eu paro de estudar e começo a focar minha mente em deixar-me tranquila para perder peso. Mas a situação que a gente está hoje mostra que o caminho é continuar a estudar para concurso, né? Coisas que a gente tem que abrir mão, mas lá na frente a gente corre atrás do prejuízo. A esperança é isso, né? Assim, que com a aprovação a gente vai ter melhores recursos para cuidar da saúde, para cuidar de outras coisas que são importantíssimas, que não podem esperar tanto, né? Lembrando que foi uma época que você tinha 20 e poucos anos, que você passou por essa luta também, né? Até os 20 e poucos anos, lá para os 30 mais ou menos, quando você começou a trabalhar, você pôde cuidar melhor da saúde, né? E tudo. E agora está tendo essa privação do cuidado com a saúde para investir nos estudos, porque seria extremamente muito mais difícil você tentar ser disciplinado com os estudos e tratar essa questão de compulsão alimentar. E a gente sabe que qualquer problema nessa área mental, a gente consegue realmente tratar. Com médico, com nutricionista, com psicólogo, com medicação, é tanta coisa que fica envolvida, né? Não é barato. Para quem tá de fora e não sabe quem sofre com problema, é muito fácil dizer, é só fechar a boca. Mas para quem tá nesse estresse, nessa dinâmica e já tem essa predisposição, essa dificuldade, é um consumo mental e um consumo emocional tão grande que não dá conta. Então, é aquela coisa, eu vou enfrentar uma batalha por vez para até vencer, e aí eu vou enfrentar outra, né, depois. E tem a questão, como você falou, a questão comportamental no sentido de memória. Por exemplo, alguém diz, não, por que você não sai, faz uma caminhada, vai escutar música? Porque assim, meu padrão mental desde a infância foi estresse e comer. Se eu der um tiro pra cima, todo mundo sai correndo, você vai arrumar coisa pra comer. Eu vou simplificar, eu vou sentar na cadeira e comer. Tipo assim, quem tem problema de hábito de compulsão, a compulsão é uma forma de fuga emocional, né? Para estresse, angústia, essas coisas. Então assim, cada um vai ter uma fuga emocional. A questão é que umas fugas são saudáveis e outras não.
A ideia é a gente encontrar essas fugas que sejam saudáveis, né? Aí o calo aperta, né? A terapia cognitiva vem tentar, né, ajudar a tirar uma pessoa que está nesse comportamento disfuncional para um comportamento mais funcional. Aí eu sempre brinco comigo mesmo. Eu tenho que aprender a sair de um vício para outro. Um vício não saudável para um vício considerado saudável. Há 10 anos atrás, quando eu passei no meu primeiro concurso, eu já vinha terminando a faculdade, né? E aí quando eu terminei a faculdade, eu não conseguia mais estudar, porque eu era na federal, a federal às vezes, né, puxa um pouco, às vezes até demais. E eu estava bem obeso. Meu pai disse, não, meu filho, vai cuidar da saúde, não sei o quê. E aí não estudei, mas apareceu o concurso, eu fiz, passei e estou trabalhando. Só que é o seguinte, lá eu não conhecia meu corpo, eu não conhecia nada, sabe? 10 anos depois, quando eu entrei na empresa que eu estou hoje, né, a Compesa, né, que é a empresa de saneamento do meu estado, eu pude ter dinheiro para fazer terapia, eu pude ter dinheiro para fazer acompanhamento, todo acompanhamento médico, psicólogos, psiquiátricos, personal trainer, eu também tive que fazer um tempo, porque na época eu precisava perder também muito peso. Então isso eu aprendi a entender meu corpo. Se eu tivesse, com essa cabeça de 10 anos atrás, hoje eu não estaria estudando para concurso, né? Então já foi aquele primeiro ganho que eu tive passando no concurso, fez com que eu hoje estivesse assim. Eu acho também uma coisa interessante que vale a pena citar é a questão do medo, né? Porque por mais que a gente vá para um lugar novo e que a gente acredita que vai melhorar nossas condições financeiras, vai melhorar a rotina como um todo, isso e aquilo outro, mas gera medo, né? Então acho que uma coisa importante, assim falando para quem está querendo fazer um empreendimento, que mesmo eu sentindo um direcionamento de Deus, mesmo minha família abraçando a minha causa, mesmo eu conseguindo montar uma estrutura que vai fazer com que eu consiga... Tem condições favoráveis, né, para correr atrás daquilo. Isso, mas o medo de vez em quando bate. E se eu fosse esperar essa sensação de medo passar para fazer alguma coisa... A gente não fazia nada, né? Porque toda grande conquista, toda caminhada, ela é tenebrosa, ela é insegura, porque a gente não sabe exatamente aonde vai chegar, no que isso vai levar. Na verdade, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece, né? Então é normal sentir medo e vai com medo mesmo. E uma coisa que eu percebo é que, por exemplo, hoje eu ainda não sei como é que vai ser pós-concurso, né? Isso gera, por mais que seja lógico, você tem medo, mas gera essa insegurança. Mas há um ano atrás era pior. Entendeu? Então, à medida que você vai fazendo um projeto, a mente ela vai criando uma conexão cerebral e a gente consegue ir enfrentando e lidar melhor. E, assim, a gente tem percebido essa diferença na rotina. É a questão assim, por exemplo, você não pode estar tão presente em tudo que está acontecendo, né? Marília, a nossa filha está com 3 anos, né? E tem hora que ela cobra, papai, vamos brincar. Ele diz assim, filha, agora eu tenho que estudar. Papai, eu vou estudar com você, né? Só na desculpa para tá lá com você, né? E aí, a questão de lazer, né? A gente tem se privado muitas vezes, não só pela questão financeira, mas pela questão que você precisa se dedicar mais aos estudos, né? E a gente sente essa falta, é claro que no que você pode, você está presente, no que é possível, mas como é que está sendo isso aí para você? Cobrança de quem? Vamos botar um alto. Que não sou eu. Vamos botar um alto, né? Isso é a questão da autocobrança, né? Mas em relação a Marília, por conta que Marília, ela é pequenininha, não consegue... Não entende ainda. Não entende. Ontem, a priminha dela estava lá em casa, né? Aí elas estavam brincando, elas passaram perto onde eu estava estudando, ela olhou assim e disse, papai está estudando. Toda orgulhosa, papai está estudando. É assim, ela não entende. E o que me faz, sabe, me acalmar é que tem hora que eu digo assim, cara, eu tenho que parar para brincar. E eu vejo que naquela hora eu não deveria parar de terminar um ciclo, né? Aí minha mente diz, é o momento. Quando você passar no concurso, você vai dar toda a atenção a Marília. Porque antes do concurso, eu dava muita atenção a ela, né? Então agora é uma fase passageira e quando passar a gente volta.
É isso que também a gente crê, né? É uma fase que isso a gente está trabalhando para que seja o mais rápido possível. E é claro assim que essa ausência não é uma ausência 100%, né? Quando o Tiago tem os momentos que tira, né? Para brincar com ela, para ajudar na tarefa uma vez ou outra, né? Para vestir a roupa dela, fazer o leitinho dela, enfim. Mas assim, ficar na cama brincando, né? Que se esconda, enfim. Então tem sim também esses momentos, é claro que não é como ela gostaria, né? Ela queria muito mais, mas quem diz que criança tem limite por ela é o dia todo. Também tem hora que eu tô morrendo, me acabando, ela querendo brincar. E faz parte, né? Então tem essas questões aí suas próprias, emocionais, daquilo que você tá abrindo mão, né? Você vê que tá tendo um impacto para a sua saúde. Tem a questão da família, né? Que você vê também que está tendo um impacto. E tem dentro desses sentimentos, mas tudo a gente vai pela fé, entendendo que é uma fase, entendendo até do que a gente falou no outro vídeo, no nosso outro podcast, que a fé é justamente esse andar em obediência. Né? Então não existe fé se não existe obediência. Né? Fé não é simplesmente você achar que eu acredito que Deus vai fazer tudo e eu ficar aqui só esperando. Não, eu obedeço o direcionamento dele, né? Existe um preço a ser pago em relação a isso e a gente sabe que o que for acontecer vai ser para a glória dele. Né? E é uma coisa que a gente tem determinado em nossas orações, é que o que for acontecer, seja o resultado que for, por exemplo, nesse primeiro, seja aprovado. Se você for aprovado, nós vamos glorificar a Deus. Se você não for aprovado, nós vamos glorificar a Deus do mesmo jeito. Deus ele falou no meu coração para eu estudar para concurso, não para passar no concurso. Para garantir que passa. Ele disse, olha, este concurso, meu filho, eu estou te aprovando. Exatamente. Então é um processo, né? Tem também a questão da nossa vida cristã, né? Puxando um gancho, quando Deus ele nos promete algo, quer fazer algo na nossa vida, a gente sempre tem aquela coração um pouco do ego, e a gente acha que Deus ele vai estar trabalhando especificamente para mim, mas Deus ele trabalha para os seus filhos, né? Então Jesus ele antes de ir para o céu, ele nos promete, né, lá na verdade para a cruz, ele faz a oração e nos livra do mal. Na oração dominical ele diz, dá o pão de cada dia, no sentido de dar o necessário, não dar o trivial. Então eu entendo que Paulo vai falar uma palavra interessante que diz assim, eu estou feliz em ter o mínimo para sobreviver. Então assim, às vezes a gente quer botar na conta de Deus coisas desnecessárias. Deus ele manda o seu filho para salvar a humanidade. Deus ele manda o seu filho para que a gente pudesse reencontrar com ele, né, com o Pai. Então assim, tudo que passar disso, aonde eu vou querer enriquecer, prosperar, no sentido de eu ser o dono de mim mesmo, foge da vontade de Deus. Então a vontade de Deus, às vezes, a vontade de Deus no nosso coração é dar o necessário para que a sua glória seja feita. Então assim, a gente hoje já tem tudo, no sentido de que tem Cristo, tem o alimento, tem o necessário, e não é para querer enriquecer, não, a gente está fazendo para que a glória de Deus seja concretizada na nossa vida. Eu acho que esse é um dos maiores aprendizados para a nossa maturidade, assim, em termos espirituais, porque muitas vezes a gente direciona essa coisa de orar, pedir algo a Deus, dizer que Deus falou ao nosso coração. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente é muito direcionado a achar que Deus está ali só pensando na gente, para que a gente seja muito abençoado aqui na terra, sendo que não é esse o foco. Ele ama seus filhos, sim, ele nos ama, mas o que for acontecer aqui, tudo tem que ser para a glória dele, né? Inclusive, o que a fé é justamente isso, que seja direcionada para a glória dele, para que ele seja visto. Então, é claro que Deus, amando os seus filhos, né, as pessoas que são curadas ali, ele ama essas pessoas, mas essa cura é para ser convertida para a glória dele. Né? Então, a tua aprovação é para isso. E toda luta que estamos passando nesse momento, isso já está sendo convertido para a glória dele. Né? Então, cada dificuldade, né, que a gente passa, cada momento que a gente se desestimula, no momento que você acha que não vai dar certo, naquele momento que eu estou estressada, que eu acho que eu não vou dar conta das coisas, na hora que as contas apertam e tal, esse é o momento da gente ver, nós estamos na dependência de Deus.
Então não é o seu emprego que garante a nossa felicidade, o nosso bem-estar, é o Senhor. E por mais, né, a gente sabe das lutas que a gente passa no nosso dia a dia, das nossas privações, das situações, como Deus está nos sustentando em cada uma delas, né? Então mesmo ainda você ainda não está com aquele super salário, que estamos trabalhando para isso, mas quanto Deus está nos sustentando. Um dia, alguns meses atrás, ele falou muito comigo, foi no momento que eu estava ali, passei uma semana me reclamando de algumas coisas, preocupada com algumas coisas. E aí, meu Deus, quando é que isso vai passar? Quando é que isso vai melhorar? E aí, quando eu abri a geladeira, aí eu vi que tava lá a geladeira cheia de comida. Tava lá, tudo certinho, tudo muito bonito. E aí veio lá Mateus 6, eu acho, Mateus 6, que ele fala que vejam as aves do céu, né? Elas não plantam, nem semeiam e tal, e Deus não deixa faltar para elas o alimento, né? Enfim. Então, ou seja, Deus não está deixando faltar. A gente tem a nossa casa, pode não ser a casa mais sonhada do mundo, mas é uma casa boa, que Tiago, inclusive, agora ele falou que os padrões, se fosse cidade grande, era uma cidade enorme, mas como é uma cidade interior, a gente acha pequenininha. Enfim, temos uma casa, né, temos alimento, nossa filha está saudável. Então, as coisas, estamos vivendo em paz, a gente de noite pode deitar no nosso travesseiro e dormir. Então, como somos abençoados, né? Como somos... Não é, porque a felicidade e o bem-estar é só quando passarmos ali no concurso. A gente já está vivendo esse processo de bênção agora. Isso, e é como tu falou, aquele salário para pedir, assim, Deus, para tirar aquele salário, eu esqueci o contexto, mas, assim, às vezes a gente tem aquela ideia que a gente gravou no outro vídeo, só que ele não deu certo, e a gente comentou essa ideia, né? Eu cresci no movimento pentecostal, Renata nem tanto, mas a igreja que ela cresceu era um pouco pentecostal. Mas quem cresce realmente naquele movimento pentecostal raiz tem a ideia de que o crente é para viver no sofrimento. Assim, pelo menos hoje eu não sei como é, né? Mas no ambiente que eu fui crescido, nós viemos para o mundo e assim, a luta para o crente é difícil. Só que assim, o crente, ele realmente tem luta, tem sofrimento. Quando a gente aflições, né? Que Jesus falou isso. Isso, quando a gente vai para os evangelhos, às vezes nós vemos Jesus dizendo, né, que não vá com alforjes, com nada. Só que assim, primeiro, ali é um contexto um pouco difícil, né, de mundo antigo, de guerra, mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas eu quero entrar no mérito de que, depois assim, que eu conheci Renata, que a gente casou e tudo, ela conversando, dando a ideia dela, uma coisa que assim, sempre você tá, quando possível, é que Deus, quando Ele nos abençoa, é para nós abençoarmos outras vidas, né? Então, quão bom seria que os cristãos fossem bem financeiramente, porque a terra seria abençoada, né? Então, às vezes a igreja não cresce e não quer prosperar financeiramente por uma ideia errônea. E às vezes quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim, Deus, ele às vezes não quer me botar naquela situação, não quer que eu melhore nisso, não quer que eu fique bem, para eu não pecar. Porque se eu começar, se eu tiver um emprego melhor, eu ganhar mais dinheiro, eu vou esquecer de Deus. Isso, né? Dói no meu coração, porque eu vejo duas possibilidades. A primeira é comodismo, e a culpa é de Deus. Só vejo essa, a primeira. E a segunda, que é aquela pessoa que não consegue nem estar bem no pouco. Porque assim, quem está bem no pouco, no muito é colocado. Tá? Entendeu a lógica? Entendi. Então, se eu sou um cristão fiel no pouco, eu mereço muito. Mas se eu não sou fiel no pouco, é aquele tipo assim, não dá asa à cobra. Então, então assim, o cristão, ele tem que ter a ideia de prosperidade, porque ele está sendo fiel no pouco. Isso, claro, o seu coração, não é sempre aquela, a minha adoração, o meu coração não está nisso. Mas não é uma coisa proibida para nós, né? Mas que isso seja bênção para a nossa vida. E não na perspectiva do egoísmo, né? Eu só quero acumular e atender os meus desejos, meus anseios. Não, você pode sim ter uma vida com segurança, você pode dar melhores condições para a sua família e abençoar muitas outras pessoas, o ministério, né? Enfim. E assim, não vamos entrar em detalhes, porque também não é o motivo do canal, mas tem correntes teóricas por aí por fora,
que pega já na dor nossa humana para dizer o seguinte: tem que dividir e repartir as coisas, porque a gente é um povo egoísta, tanta gente passando fome, a ideia do tudo comum. E a gente vive um mundo realmente que há desigualdade social. A gente vive um mundo onde o sistema é destruído, onde as pessoas são mais. E às vezes eu sofri muito na minha vida, porque às vezes, inconscientemente, depois trouxe a consciência, depois de terapia, inconscientemente eu tinha aquela ideia de que se eu ver meu irmão sofrendo, eu não poderia ter um carro bonito. Aí você não compra um carro, mas o irmão continua sofrendo. E por que eu não compro o carro e ajudo o meu irmão? Né? Então vai ficar todo mundo na MRDA. Essa palavra não pode. Então assim, a ideia de que a gente tem que trabalhar muito essa questão, né, dessa síndrome do vitimismo. Nós temos que pensar no crescimento nosso e do próximo, e não todo mundo ficar por baixo. Eu não posso julgar todos os casos, mas nessa visão assim eu não posso ter muito, porque senão eu vou esquecer de Deus. Eu vejo como um pouco de insegurança, pelo menos em algumas situações, né? Agora, se você tem uma relação íntima com Deus, íntima com Jesus, com o Espírito Santo, você realmente vive, não uma religiosidade, você realmente tem relacionamento com Ele. E quando você conhece de verdade a Cristo, você tem relacionamento, todas as outras coisas elas se tornam secundárias. Ele vai ser o principal, Ele vai ser a coisa, sempre vai ser o mais importante. Então não vai ser o fato de você ter mais dinheiro, mais posse e tudo mais que vai fazer com que desvie isso de você. Agora, aquilo que eu sou, aquilo para onde meu coração está direcionado, com o dinheiro fica mais intensificado. Então se eu sou uma pessoa que eu vivo muito para a obra, que eu contribuo, que eu dou, que eu zelo pelas coisas de Deus, quanto mais eu tiver, mais eu vou querer contribuir com isso, mais eu vou querer fazer por isso, né? Mas se o meu coração, por exemplo, está nos tesouros da terra, está nas coisas dessa terra, eu com muito dinheiro, eu vou ficar mais nelas e não nas coisas do céu, né? Então assim, quanto mais dinheiro a gente tenha, mais a gente vai denotar realmente aquilo para o que realmente a gente valoriza e vai investir mais naquilo. Então, por exemplo, mulheres, né? Mulheres que dão muito valor para a beleza estética, para realmente uma aparência perfeita. Quanto mais dinheiro ela tem, o que ela mais vai fazer? Possivelmente é plástica, é cirurgia, é maquiagem da mais cara para ela, porque para ela isso é um valor muito grande. Então não vai ser uma coisa que vai transformar a sua personalidade. Não, talvez a pessoa só não demonstrou, digamos, aquela avareza porque ela não tinha. Mas e o pouco que tinha, ela era avarenta, só que não tinha como potencializar isso, mas com o dinheiro ela potencializou. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso, assim. Tem até um meme que fala assim: Senhor, deixa eu provar de que eu não vou mudar se eu tiver mais dinheiro que minha pessoa, né? Então... E essa é a minha oração, assim. E tem a questão dos dons, né? Nos dons, inclusive, a doação, a contribuição financeira é um dom também. É um dom de você doar para o ministério, né? Doar para missões, isso é dom de Deus. Eu me lembro... Não só peçam dom de línguas, não, tá? Só pedir dom de língua, dom de profecia, né? Seja um doador também para o ministério, né? Para o evangelho. Então, isso faz com que a gente entenda que o ministério, ele não só é feito de pessoas que vão. Vamos agora... A gente tem que servir ao Senhor, levar o evangelho, levar a palavra, óbvio. Mas também tem uma estrutura para que essa palavra seja levada. E essa estrutura também faz parte da evangelização. E essa estrutura é feita por pessoas que precisam trabalhar para que tenham dinheiro, para que outras pessoas estejam no campo missionário. Então nós, como igreja, temos que aprender a prosperar, como você mesmo bem colocou nas suas falas. Não no sentido de olhar para dentro, mas no sentido de olhar para fora e abençoar nossos irmãos. Exatamente. Bom, a gente queria compartilhar, na verdade, Tiago que chamou mais primeiro, já vinha assistindo há um monte de tempo. Meu bem, vamos gravar, vamos mostrar a nossa jornada aqui sobre essa questão da preparação para o concurso, né? Então, depois de muitas lutas, vocês não sabem, não tem ideia da luta que foi para gravar esse vídeo. Inclusive, nós já fomos interrompidos
porque o celular, esse que começou a esquentar e quase dar um pane nele, então assim, a gente já tentou gravar outras vezes, essa é a terceira tentativa, mas a gente queria, né, sentir o direcionamento de Deus e compartilhar isso com vocês, sobre essa jornada, né, do concurso que está chegando. Nós pedimos as orações de vocês, né, sobre essa prova que o Tiago vai fazer, as outras provas, né, para que tudo seja em paz, para que tudo ocorra bem, para que Deus dê equilíbrio emocional para esta cabeça, para que traga entendimento e tudo que ele estudou e que o que for cair lá, que o que ele estudou, que ele lembre, né? Enfim, e que se for para a glória de Deus, que ele possa ser aprovado o mais breve possível, da vontade do Senhor. Tem a nossa vontade, mas tem a vontade de Deus. Enfim, deixe sua mensagem aqui. Deixe sua oração, né, para que o Senhor abençoe. E a gente queria compartilhar. E esse processo, todo esse processo a gente quer mostrar para vocês, né? Isso. Só não vai ter como mostrar, eu não sei também como vai ser a questão de Recife, se Renata vai poder ir ou não, se vai poder gravar lá. Mas pelo menos a minha ida para Recife, eu quero talvez que a gente faça alguma coisa. E ali na hora da... Eu não sei se... Na hora da prova, óbvio que ele não pode filmar, né? Você pode até ser preso. Eu não sei se eu queria abrir, assim, para abrir na correção do gabarito em casa. Ah, não. Não, a gente vê aí. Mas enfim, vocês vão acompanhar o processo, né? Ele vai fazer a prova em Recife e talvez todos nós... Eu e Marília talvez vá também, a gente aproveita depois da prova, vai passear e aí faz muito conteúdo aqui para vocês também. E depois, sendo aprovado ou não, e quando for aprovado, né, essa adaptação, a mudança de vida, e talvez até a mudança de cidade, tudo vocês vão acompanhando aqui, tá? Então, compartilha com outras pessoas que gostam de conteúdo de vlog, né, que gostam de conteúdo cristão, para se inscreverem também e acompanhar essa jornada. E a minha palavra final é que Cristo ilumine não os meus, mas os nossos caminhos, que o direcionamento que Deus tem para a vida de quem está nos vendo, vocês consigam perceber, porque eu acho que já é impossível andar em um mundo sem ouvir a voz de Deus. A gente vai ficar perdido, angustiado, triste e desistir da vida. Mas Cristo é a nossa vida e que Ele ilumine nossos caminhos. Amém. Amém. Faço as minhas palavras também. E até o próximo vídeo. Tchau. See you. I don't speak English. I don't.